Sabe quando um país escreve uma nova Constituição? A gente tende a pensar que todas as regras ali já saem valendo na hora, com força máxima, não é? Mas, por incrível que pareça, a resposta é não. E entender essa diferença, bom, essa é a chave para a gente descobrir o verdadeiro poder da lei. Então, vamos lá? Vamos mergulhar nisso? O nosso roteiro hoje vai explorar o poder das normas constitucionais. A gente vai usar uma analogia de semáforo para ficar mais fácil de entender os 3 níveis de eficácia: a plena, a contida e a limitada. Depois, a gente dá uma olhada numa outra classificação que complementa essa ideia. E no final, vamos entender por que tudo isso importa tanto na prática. A ideia central é que nem todos os artigos da Constituição têm a mesma força de aplicação imediata. E foi o jurista brasileiro José Afonso da Silva que criou um sistema brilhante para classificar essa força. É esse sistema que a gente vai desvendar agora. Começando pela primeira categoria, que é a das normas de eficácia plena. Pensa nela como o sinal verde da Constituição. São regras que já nascem prontas, autossuficientes. Assim que a Constituição entra em vigor, elas já estão produzindo todos os seus efeitos sem precisar de nenhuma outra lei para funcionar. Vamos então detalhar um pouquinho mais as características que fazem essas normas serem tão poderosas e diretas assim. Olha que interessante como isso se divide. A eficácia plena se apoia em 3 pilares. Primeiro, a aplicabilidade é direta, ou seja, não precisa de nenhuma outra lei para ajudar a funcionar. Segundo, é imediata. A Constituição começou a valer, a norma já está valendo junto. E terceiro, é integral, o que significa que ela já produz 100% dos seus efeitos e nenhuma outra lei pode vir depois e diminuir essa força. Um exemplo perfeito disso é o artigo 19. O texto é claríssimo, super direto. Ele proíbe que o poder público crie distinções entre brasileiros. Não tem espaço para interpretação, não tem como uma lei vir e mudar isso. A proibição é total e imediata, ponto final. E aqui, um alerta importante para não confundir as coisas. Uma norma dessas até pode ser detalhada por uma outra lei, mas ela não precisa ser. O poder dela já é completo. A lei que vier depois não vai ativar a norma. No máximo, vai explicar algum detalhe, mas a força total já estava lá desde o começo. Agora vamos para a segunda categoria. Imagina um sinal verde, só que com a luz amarela piscando junto. A regra funciona na hora, mas o alcance dela pode ser diminuído, pode ser restringido lá no futuro. Então, as normas de eficácia contida já nascem com força total, prontas para uso. A grande diferença é que a própria Constituição autoriza que o poder dela seja contido, ou seja, limitado mais para frente por uma outra lei. Perceberam a diferença aqui? A aplicabilidade continua sendo direta e imediata, mas ela é possivelmente não integral. Ou seja, a norma nasce produzindo todos os efeitos, mas ela já carrega a possibilidade de sofrer uma restrição no futuro. É isso que define essa categoria. A dica de ouro para identificar uma norma de eficácia contida é procurar por expressões como salvo nos casos previstos em lei. É o sinal clássico. A Constituição estabelece uma regra geral, aqui é a liberdade de atividade econômica, mas já avisa que uma lei futura vai poder criar algumas exceções. E aqui tem um detalhe fascinante. Nem sempre essa limitação vem de uma lei. Às vezes pode ser um conceito mais abstrato, como iminente perigo público. Numa situação de emergência, por exemplo, o direito de propriedade, que é uma norma contida, pode ser restringido. A análise aí é feita caso a caso. Chegamos na nossa terceira e última categoria da classificação principal, o sinal vermelho da Constituição. A norma existe, ela até tem algum efeito, mas ela precisa que uma outra lei venha e dê o sinal verde para que ela possa funcionar de verdade com toda a sua força. No fundo, essas normas de eficácia limitada são como uma promessa, uma ordem que a Constituição dá para os legisladores. Elas apontam uma direção e dizem, olha, é preciso criar uma lei sobre isso aqui. Aqui o contraste com as outras é total. A aplicação é indireta, porque depende de outra norma. É imediata, porque os efeitos completos ficam para depois. E a eficácia é reduzida, porque no começo o poder dela é bem pequeno, mas direcionado. Olha esse exemplo. A Constituição diz que o Estado vai promover a defesa do consumidor na forma da lei, ou seja, ela está mandando criar uma lei para isso. Enquanto o Código de Defesa do Consumidor não existia, essa proteção não era completa como a Constituição queria. E atenção, esse é um ponto fundamental. Limitada não quer dizer sem efeito nenhum.
Mesmo antes da lei ser criada, essa norma já tem poder. Ela impede que se criem leis contrárias ao que ela manda e ela obriga o governo a agir. Ela já tem um efeito que a gente chama de vinculante. Essa tabela aqui é ótima para a gente visualizar tudo. A plena não precisa de lei e não pode ser restrita. A contida não precisa de lei, mas pode ser restrita. E a limitada precisa de uma lei para ter efeito total. É um resumão perfeito da teoria do José Afonso da Silva. E quando a gente acha que entendeu tudo, vamos dar uma olhada num modelo um pouquinho diferente da jurista Maria Helena Diniz. Ela adiciona uma camada a mais nessa discussão, uma categoria bem importante. A classificação da Diniz, na maior parte, é bem parecida com a do da Silva, só muda um pouco os nomes. O que era contida vira restringível. O que era limitada vira relativa complementável. Os nomes são até um pouco mais autoexplicativos, né? Mas a grande sacada dela é essa aqui. Diniz adiciona uma quarta categoria, uma categoria suprema. São as normas de eficácia absoluta que a gente conhece como cláusulas pétreas. É o coração da Constituição, aquilo que é simplesmente intocável. E aqui estão esses pilares: a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Isso aqui não pode ser mudado, nem mesmo por uma emenda à Constituição. Tá, mas e daí? Por que essa classificação toda não é só um exercício acadêmico? Simples, porque é ela que define o poder real de cada direito e de cada dever que está escrito na nossa Constituição. É ela que nos diz o que é uma garantia para já e o que é uma promessa para o futuro. No fim das contas, entender esse sistema é como ter a planta baixa de como a Constituição realmente funciona, como ela transforma palavras no papel em poder de verdade. Essa estrutura, que é meio invisível, é o que determina quando uma promessa constitucional vira realidade, e isso nos faz pensar: como isso tudo molda o verdadeiro poder que os direitos de um cidadão têm no dia a dia?